Tu tá falando de uma sociedade de uns 200, 300 anos daqui pra frente, né? Mas aí é que tá. A gente nem tem mais esse material humano, professor. Mas a gente faz. Rapaz. É que eu sou muito descrente dessa parada, cara. Eu acho que a gente tá no. A gente nem sabe. A gente não sabe. A gente nem sabe o que a gente quer. A sociedade. Vamos falar da sociedade brasileira. Eu acho que a sociedade brasileira. Ó, é só olhar agora o nosso cenário político, que a gente tem a grosso modo, a gente tem um terço que vota pra um lado, um terço que vota pro outro, e um terço que quer que se foda todo mundo, entendeu? Mais ou menos. Então, porra, a gente não consegue. A gente vive um momento que a gente consegue concordar em pouca coisa. Então, pô, pra gente conseguir definir pra onde a gente quer ir, pra gente poder terceirizar, de certa forma, como você tá falando, o ensino dos nossos jovens, da ética e moral, cara, falta muito, tem que evoluir como sociedade. Eu acho que a gente tá como se fosse numa nova idade média, se a gente for já falando especificamente da internet, sabe? Que assim, a gente não consegue, parece que a gente perdeu a habilidade de concordar, mesmo que em assuntos óbvios, sabe? Parece que sim, se você falou alguma coisa, por você estar de um outro lado, você automaticamente tudo que você fala eu descarto, sabe? Então, como a gente não tem essa habilidade de sequer dialogar, eu acho que a gente está muito longe, uns 200 anos, de ter uma sociedade capaz de formar esse educador. Bom, então, vamos supor que eu compre a sua ideia, né? Ainda assim, teremos mais 200 anos de sociedade. E aí surgem duas possibilidades. Uma é a da descrença completa. Então, sabe-se lá o que vai acontecer daqui a 200 anos. A outra é saber que para hoje não vai dar. Mas tem que dar mais para frente. E isso tem que começar de algum jeito. Para que daqui a 200 anos, de fato, possamos ter uma sociedade da qual possamos nos orgulhar. Eu acredito nisso. Então, algum primeiro passo tem que ser dado. Agora, você disse bem, infelizmente, não fomos formados de modo a uma postura de tolerância na vida social. A tolerância, ela requer maturidade intelectiva e emocional. E o fato de hoje nos sentirmos partes integrantes de grupos que combatem grupos faz com que nós sejamos quase que obrigados a comprar pacotes ideológicos completos, né, sem, digamos, destrinchar criticamente os seus elementos e, com isso, nos posicionar de maneira mais lúcida. Então, o que acontece? Tudo que é questão política, e quando eu digo uma questão política, eu quero dizer uma questão que diz respeito a toda a polis, portanto, a todo o país, né? Essa questão política, ela já entra no espaço público crivada por uma estruturação profundamente empobrecedora, porque é de um lado ou de outro, como você mesmo identificou o problema. Então, eu iria até mais longe. A situação é tal que um assunto que não é comprado ou odiado por esses lados é um assunto que nem entra, é um assunto nem que não... discutido. Quer dizer, mais ou menos assim, eu chego aqui e digo, é preciso que nós consigamos uma sociedade que se importe com a educação, para que possamos ter uma classe política que se importa com a educação, para que possamos ter a educação como um tema central do país, para que possamos formar adequadamente os nossos jovens e, com isso, fazer surgir, digamos, essa sociedade como uma sequência de gerações, digamos assim. Aí você diz, bom, mas é a história do ovo e da galinha, porque o que tem que vir primeiro? Né? E aí, naturalmente, a dificuldade é enorme. Eu não tenho uma resposta para te dar, mas eu aqui me limito a dizer que se é de um lado ou se é do outro, esse problema me parece menor, porque o problema relevante aqui é que possamos, de fato, conseguir, e eu tenho a impressão que, com relação a isso,
não há muita dúvida, não é? Que tenhamos uma juventude bem formada, o que implica uma certa igualdade de oportunidades, Sim. até para que o tal do mérito possa ser verdadeiramente meritório e valioso. Não é? Porque se você tem uma sociedade onde você tem apenas um pequeno percentual bem preparado e o resto desqualificado por um problema institucional, o mérito acaba sendo circunscrito àquela pequena parte da sociedade. Quando, na verdade, esse mérito seria, digamos, mais digno de louvor e de aplauso e portanto, de premiação, se ele fosse resultado de um enfrentamento, de um confronto, de uma competição com mais gente bem qualificada, bem trabalhada, né? Então, o tal do mérito, a tal da meritocracia tão repetida, ela é um ótimo argumento desde que nós saibamos muito bem mérito para quê, né? Da onde que você tirou que uma pessoa que sabe as causas da Revolução Francesa é superior a uma pessoa que sabe viver numa grande cidade sem comida, sem dinheiro, né? Então, provavelmente, o que sabe as causas da Revolução Francesa morre na grande cidade. E o que sobrevive da grande cidade não ouviu falar da Revolução Francesa. Então, claro, eu quero dizer o seguinte, há valor, tanto aqui quanto aqui há valor. Agora eu quero saber, por que a tal da meritocracia está de um lado e não está do outro? Então, é preciso definir o que nós vamos chamar de mérito, e para isso seria interessante que tivéssemos um pouco mais de condições equivalentes de formação de base, para que conseguíssemos mesmo encontrar mérito em meio a mais gente disputando com condições. Sim, a própria ideia de meritocracia, ela nem pode ser um argumento, eu imagino que ela não deveria ser um argumento válido em 2022, porque a gente realmente não produz oportunidades e além de a gente não produzir oportunidades iguais, elas na verdade estão muito distantes umas das outras, né? O que ajuda esses caras nesse argumento é que tem uns caras que fazem um milagre de se virar de um jeito e descobrir uma saída da parada, e eu não acho que isso tem muito a ver com mérito, porque isso precisa de alguém extraordinário para conseguir se livrar dessa engrenagem inteira. Então, essa discussão de mérito, ela precisa ser totalmente revista, ela não faz nenhum sentido na sociedade que a gente vive hoje. Eu concordo plenamente porque com no o que você está dizendo. No fundo, nós estamos falando de valor na hora de viver. Agora, é um valor na hora de viver, mas naquela parte da vida que tem a ver com as nossas iniciativas, com a nossa vontade, com as nossas decisões, com a nossa habilidade, com aquilo que a gente empreende, com aquilo que a gente realiza. O mérito não tem nada a ver com aquilo que é inexorável na natureza, como o nosso peristaltismo, né? Eu não tenho mérito nenhum por ir ao banheiro uma vez por dia. O mérito está nas iniciativas, naquilo que eu tenho e poderia não ter, na parte contingente, digamos, das nossas iniciativas. Mas é o valor. O mérito é o valor positivo das nossas iniciativas. Agora, claro, como tudo que é valor, é complexo. É complexo. Ele não tem uma tabela clara e homogênea.